Olá, meus queridos alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Nossa primeira aula de geografia, vamos começar, vamos retomar nossos trabalhos. Nossa aula hoje é sobre migração. Quem quiser me acompanhar, já pode dar uma olhadinha na apostila. Nós vamos seguir na página 25. Nós já tínhamos começado a falar desse assunto em sala de aula. Nós vamos retomar o que a gente havia falado e vamos dar continuidade. Tá? Deixa eu dar um oi para vocês, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Tela grande para dar um oi. É um recomeço, nosso reencontro, ainda à distância. Preparei alguns slides para vocês com bastante carinho. Espero que seja compreensivo. E não esqueçam que depois dessa aula gravada, vocês podem assistir mais vezes e eu vou estar à disposição para de vocês no atendimento para tirar dúvidas. Na sequência do nosso conteúdo sobre migração, tem um exercício. Ele inicia... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Lá na página 48, então, na sequência da aula, se vocês quiserem continuar fazendo os exercícios, comecem a fazê-los e se surgir alguma dúvida, me busquem no atendimento. Vamos lá, então? Vamos dar continuidade? Então, aqui em tela grande, geografia, migração. Primeira coisa, já conversei com vocês em outros anos, mas vamos retomar o conceito. O que é migração? Migração é um movimento populacional. Então, é um deslocamento da população, tá? Então, migrar é a população se deslocar, independentemente de ela apontar a saída ou a entrada, se ela está entrando ou saindo. Nós falamos que o movimento da população chama-se migração. E aí tem um termo específico para a pessoa que está entrando, chegando no nosso país. Nós chamamos essa pessoa de imigrante. Então, o ato de chegar em outro país para habitá-lo é imigração. E quando você está saindo, indo em direção a outro país, indo morar em outro país, aí você é chamado de emigrante. Você está fazendo, então, a emigração. Imigração quando entra, emigração quando sai do país, certo? Pessoas, esses conceitos, esses três conceitos, estão nos quadrinhos coloridos lá na página 25 da nossa apostila. Na sequência, na mesma página ali embaixo, mostra os principais fatores motivadores, o que motiva uma pessoa a migrar. Questões econômicas, em busca de melhores situações econômicas, melhores empregos, melhores salários. Fatores naturais, quando a pessoa ela foge, por exemplo, de alguma área de climas extremos, ou muito frio, ou muito calor, né? A seca, a estiagem. Então, questões naturais provocam deslocamento da população, provocam migrações. E ainda, ali na página 25, lá no finalzinho, fatores sociopolíticos, né? Perseguições políticas, por exemplo, perseguições sociais por questões de etnias, por questões de guerra, são os fatores que também impulsionam a migração, fatores econômicos, naturais, sociopolíticos, certo? A partir daí, nós conseguimos, então, classificar as migrações. Então, além de ter os fatores que estimulam essa migração, nós ainda podemos classificá-la entre espontânea, forçada e controlada. Eu falo que a migração é espontânea quando a pessoa opta, o migrante opta por se deslocar do seu país para outro país. Forçada, quando ela é obrigada a deixar o local em que ela vive, né? Como, por exemplo, exílio político. No Brasil, na época da ditadura, algumas pessoas tiveram que cumprir esse exílio político, foram expulsas, foram forçadas a sair do país, não por sua vontade. Ainda nós temos uma triste história no nosso mundo, né? Que foram os períodos das escravidões, né? Por um exemplo, são os negros trazidos da África contra a sua vontade. Então, era uma migração forçada. E nós temos ainda o caso de migrações controladas, que elas resultam, então, de políticas de governos que regulam o fluxo de entrada e de saída. As questões, por exemplo, Cuba, que até um tempo atrás tinha um controle de saída bem rigoroso dos seus habitantes. A China tem esse controle também, né?
não só o controle na saída, como também na entrada. Os Estados Unidos é um grande representante, ele tem um controle rigoroso dos migrantes, né? Dos que tentam entrar no seu país. Essa parte desses conceitos, lá na página 26, no finalzinho da página, tá, pessoas? Nós temos, então, deixa eu voltar aqui, espaços que são atrativos, que são espaços que brilham aos olhos dos migrantes, como, por exemplo, os Estados Unidos, por causa da condição econômica dele, acaba sendo um espaço atrativo. Lá na página 27, no topo dela, explica justamente isso. Nós temos espaços de atração e repulsão. E nós temos, então, atrativos aqueles que estimulam a ida de alguns migrantes, e nós temos os espaços repulsivos, como é o caso, por exemplo, de regiões que estão em conflitos, em guerra, ou em regiões com clima extremo, tá? Então, espaços repulsivos e atrativos, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre a dinâmica, a movimentação, o fluxo migratório. Gosto de trabalhar com tela grande, mas às vezes o computador emperra um pouquinho. Agora foi. Esse slide é o mesmo mapa que surge na página 27 de vocês, tá? Um caso aqui que vocês observarem, o topo ali do mapa, ele é um mapa de 1500 a 1914. Durante um bom período, vocês podem observar que a Europa ali, ó, ela foi um espaço de repulsão por diversas turbulências, por diversos conflitos, por questões socioeconômicas, por escassez mesmo de alimento, problemas econômicos. As pessoas buscavam um mundo novo, um lugar novo para morar, tá? Então, nós temos ali entre 1500 e 1914, tá? E aí, muitos lugares no mundo, novos países que eram descobertos, novas terras que eram descobertas, acabavam sendo espaços atrativos. Essa realidade, ela foi mudando e já o cenário começa a mudar lá na primeira metade do século XX. Nós temos duas situações. Pessoas que saíram da Europa em função da guerra, mas com o fim da guerra surgiu uma oportunidade de trabalho. Nós tínhamos a reconstrução do continente que exigia um contingente após a guerra para poder fazer a reconstrução, né? E ainda, nós temos para quem quiser acompanhar lá na página 28, a crise de 29 nos Estados Unidos fez com que pessoas que iam da Europa para os Estados Unidos cessou um pouquinho essa imigração, né? Porque as pessoas não encontravam mais nos Estados Unidos um espaço atrativo. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos novamente pessoas que saíram da Europa em função da guerra, mas novamente surgiu um fluxo de retorno à Europa por reconstrução, por causa da força de trabalho e ainda. Dá uma olhadinha lá na página 28, naqueles pontinhos lá, ó. Nós tivemos ainda o Plano Marshall. O Plano Marshall foi um plano político dos Estados Unidos que investiu bilhões, ali fala milhões, né? Mas na verdade foram bilhões de dólares na Europa para se reconstruir. Isso aí não era assim só por generosidade dos Estados Unidos, mas também pelo medo que o socialismo na época se espalhasse pela Europa. Então ele investiu na Europa para ela se reconstruir, tá? E isso acabou estimulando também um fluxo migratório de retorno para a Europa, tá? Claro que também teve muitos países europeus que tiveram, né, ao longo da sua história, políticas de incentivo à imigração pelos países europeus, né? Então, nós temos ali na página 28, alguns povos que imigraram para a Europa. Dá uma olhadinha naquela tabelinha ali, ó, nós podemos ver que teve no Reino Unido indianos, paquistaneses, da França tinha árabes, para a Itália líbios, para a Alemanha turcos. Então, também tinham planos de convidar, de atrativos para a imigração, certo? Seguindo lá, nós temos aqui já um mapa de 2013, lá na página 30. Esse mapa de 2013, ele traz ali os números de imigrantes internacionais. Então, se vocês observarem também lá na página 3, lá, ó,
tem 2 quadrinhos ao lado do mapa que fala que em 2013 o número de imigrantes internacionais no planeta girava em torno de 232 milhões, registrando um aumento de 33% a partir de 2000. Então, a gente tem alguns, nesse mapa aqui, algumas partes mais grifadas, em laranja escuro, aonde a gente tem um número maior de imigrantes internacionais. Então, ali em laranja, a parte da norte-americana, região da Rússia, da Austrália, onde a gente observou movimentos maiores de imigrantes. Inclusive, tem um outro gráfico que mostra ali os Estados Unidos. Nós temos ali 2 informações, tá? 2000, que é o que está em cinza mais claro, em cinza, na verdade, e 2013 em azul mais escuro. Então, aqui mostra os grandes movimentos, né, os grandes números de imigrantes internacionais. Quais são as razões que provocam essas movimentações? A globalização, né? Ela aproxima povos por causa da velocidade do transporte, por causa das informações que acabam fluindo dos países, tá? Barateamento dos transportes das pessoas, empresas que investem em diversos países e passam a divulgar, de certa forma, o país de origem, tá? Então, esse é uma razão dos fluxos migratórios internacionais, a globalização. E ainda, os Estados Unidos e a União Europeia, ele acaba sendo um espaço atrativo. Vocês podem ver aí que nós temos alguns países, ali como o Reino Unido, por exemplo, né? Nós temos alguns países que se tornam atrativos para a migração, principalmente pela condição financeira deles, certo? E aí, um outro tema, um outro assunto importante é a migração de cérebro. Lá na página 32, o que acontece? Os países, eles investem em conhecimento, apesar de que pouco, mas eles têm faculdades, têm universidades, como alguns países africanos, por exemplo, como o próprio Brasil já passou por essa situação e ainda passa em alguns casos. Então, pessoas que se formam em países pobres, que se capacitam, bancados pelo governo do seu país, em faculdades públicas, se tornam pessoas formadas, capacitadas, e eles se tornam interessantes para países de primeiro mundo. Então, eles recebem propostas de empresas de primeiro mundo, de países desenvolvidos, para trabalhar lá. Como no seu país ele não encontra um emprego que pague bem, ele acaba aceitando sair do país de origem e ir morar em outros países, tá? Então, migração de cérebro são pessoas capacitadas que são atraídas por outros países em troca de moradia, de emprego, de melhor salário, abandonam o seu país de origem e vão morar em outros países, certo? O Brasil, aqui a gente tem algumas informações, tá? Esse nosso slide aqui, ele traz informação que fala sobre o Brasil. Existem atualizações depois disso aqui, tá? Mas de acordo com a nossa apostila, o Brasil, ele atrai alguma mão de obra qualificada. A gente teve algumas repercussões, nós tivemos Olimpíadas, nós tivemos Copas, nós tivemos uma nossa imagem melhorada do exterior. Atraiu algumas mão de obras qualificadas, sim, principalmente quando os países desenvolvidos passaram lá em 2008 com alguns problemas econômicos durante a crise que teve econômica mundial. Mas também nós somos atrativos para países vizinhos, a gente aqui. A Bolívia é um exemplo, Paraguai é um exemplo, ali Peru, né? Peru é um exemplo, Equador é um outro exemplo, e nos últimos tempos nós temos observado que a gente tem sido um espaço atrativo para venezuelanos, haitianos, tá? Então a gente acaba recebendo bastante imigrantes, pessoas que estão entrando de outros países, vindos de outros países para o Brasil, certo? Opa. Aqui. Pessoas, quando a gente fala em imigrantes, um outro assunto importante são os refugiados. A gente não pode confundir um imigrante ilegal com um refugiado. Um refugiado não é uma pessoa que está entrando. A questão não é entrar clandestinamente. Ela está fugindo do país dela. Ela está fugindo da fome, de uma catástrofe. Ela está sendo perseguida por alguma razão, por questões de raça, religião. Ela não está saindo do país dela por opção dela, por desejo. O medo faz com que ela saia do seu país.
Então, esse é o grande diferencial de um refugiado, tá? Aqui nós temos a sigla do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, que é o órgão internacional que trata de assuntos sobre refugiados. E olha só o conceito: refugiado, qualquer pessoa temendo, olha o medo, temendo ser perseguida por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do seu país, da sua nacionalidade, ele não sai por opção dele, e em virtude desse temor, ele não quer mais voltar para o país dele, e ele pede proteção em outro país, tá? Então, esses são os refugiados, tá? Aqui nós temos um gráfico que está na apostila de vocês, na página 36, que mostra aqui a origem dos refugiados. Se vocês observarem ali, o continente asiático em disparada, né, 66%, justamente por perseguições religiosas, por conflitos, por guerras, né? Então, esse continente acaba tendo esse problema de um grande número de origem de refugiados, tá? Então, segundo o Alto Comissariado, hoje, esse número aumentou um pouquinho mais, né? É um pouquinho maior do que isso ainda. Nós temos no mundo em torno de 15 milhões de refugiados. Os grupos refugiados constituem um grave problema social para o país que os acolhe, porque eles vêm com todas as necessidades de moradia, de alimentação, de saúde. Não é por isso que eles não devem ser acolhidos. Concordam comigo? Muitas vezes eles não são acolhidos, eles inclusive sofrem, são tratados como cidadãos de segunda classe, como estrangeiros indesejáveis, são recepcionados de forma ruim. Então, infelizmente, eles estão com medo, estão fugindo, estão sofrendo, e nem sempre a recepção a essas pessoas ocorre da melhor forma. E aí um dos grandes problemas é a xenofobia. Xenofobia é a aversão, a hostilidade a grupo ou a indivíduos estrangeiros, alimentos de outras nacionalidades também, né, quando é uma xenofobia extrema. Mas o que a gente tem assistido e acompanhado muito é a xenofobia a grupos ou indivíduos vindos de outro país. O avanço da xenofobia no mundo, ele acaba tendo uma repercussão maior, porque muitos países estão sofrendo com desemprego. A globalização acaba estimulando a xenofobia, porque empresas que investem em um país uma hora, de repente mudam de ideia por alguma razão e vão investir em outro país. Essa movimentação do capital acaba estimulando também o desemprego. Existem muitas políticas que dificultam a migração. Ainda nós temos uma diferença de socioeconômica entre países, entre continentes. Isso estimula a migração, estimula, infelizmente, a xenofobia, certo? Os principais espaços atuais de tensão xenofóbica. Estados Unidos, com a fronteira com o México, entra em torno de 1 milhão de imigrantes nos Estados Unidos por ano. Né? Inclusive, existem grupos xenofóbicos bastante conhecidos, como nos Estados Unidos nós temos lá os skinheads, né, que acabam fazendo ataques, inclusive, violentos contra estrangeiros. Nós temos o caso da Europa Ocidental, quem quiser acompanhar a Europa Ocidental lá na página 42. A Europa Ocidental, ela vem enfrentando uma imigração maior, principalmente dos países os países que faziam parte do bloco socialista, né, da parte da Europa Oriental, que tentam vir para a Europa Ocidental em busca de melhores condições de vida. Também a Europa acaba recebendo bastante, a parte da Europa recebe bastante imigrantes da África, imigrantes da Ásia, né? Então, tem essa questão também. Na Alemanha, nós também temos grupos xenofóbicos. Na Alemanha, principalmente os chamados neonazistas, né? Que são violentos, e o argumento deles é que eles não querem perder o emprego deles, não querem perder a vaga de emprego. Nós temos ainda a França, e na França tem uma questão que o país acaba sendo tolerante com discursos políticos de posicionamento xenofóbico. Não existe uma rigidez que controle. Inclusive, se vocês acompanharam na página 44, vocês vão ver ali que tem um caso de uma família política
com discursos xenofóbicos e que nas últimas eleições, aliás, nas eleições de 2002, foram extremamente votados. Então, a gente percebe como existem pessoas xenofóbicas na França. O Reino Unido, por Londres, você vê pessoas de tudo quanto é estilo, roupas diferentes, cabelos vermelhos, pintados, dá uma sensação de multiculturalidade, dá uma sensação que não tem xenofobia. Mas em Londres tem, e quanto mais você vai saindo de Londres em direção ao interior, maior ainda os casos encontrados, a intolerância, ela cresce quanto mais você se dirige para o interior do Reino Unido, tá? O caso da Espanha e o caso da Itália são em função da localização. Eles são, tanto a Itália quanto a Espanha estão muito próximas da África, eles recebem imigrantes vindo da África e vindo da Ásia, que usa a África como caminho, tá? Então, são duas portas de entrada para a migração e acaba tendo grupos que não aceitam esses imigrantes, tá? Que provocam conflitos e manifestações, ataques contra os migrantes, certo? Aí tem uma curiosidade, pessoas. Opa, volta aqui um pouquinho. Tem uma curiosidade. Como é que a Europa, um continente que tem sofrido com... Opa, deixa eu botar aqui. Deixa eu olhar para vocês. Como é que a Europa, que está envelhecendo, com o problema de falta de mão de obra, porque as mulheres estão tendo menos filhos, é um país que tem um número grande de idosos, que precisa de mão de obra. Por que existem tantos casos de xenofobia? Porque, na verdade, pessoas, a gente tem que pensar o seguinte, só para vocês terem ideia, a Europa, para que ela não tivesse problemas com falta de mão de obra, ela teria que aumentar a sua população em torno de 160 milhões, para garantir que até 2025 ela tivesse bastante mão de obra disponível. A questão é que a maior parte dos migrantes que se direcionam para lá não são pessoas qualificadas, elas são desqualificadas, elas não têm profissão. Por isso que elas são tão rejeitadas, tá? Então tem essa questão também. Infelizmente, a aversão, a xenofobia por esses migrantes não terem qualificação. Certo, meus queridos do segundo ano, eu acho que seria esse nosso assunto. Deixa eu só mostrar para vocês o último slidezinho que foi preparado com carinho, né? A gente vai até o final? Vai até o final, até o último slide. Agora sim. Opa, vamos lá, aqui. Obrigadão. Opa, vírgula pulou para o outro lado, né? Obrigadão, alunos do segundo ano. Eu espero muito que vocês estejam bem de saúde, assim como seus familiares também, né? Cuidem bem dos que amam vocês aí, os pais de vocês, os avós de vocês. Obrigado pela confiança. Apoiem a nossa escola, assistam às aulas, façam os exercícios, tá? Nós estamos saudosos, sentindo falta de vocês. Quem tiver alguma dúvida, logo depois da aula, por favor, me procure. Segundo ano, um beijo. Daqui a pouquinho a gente se encontra na sala de aula. Não vai demorar.